Olá, amigos de Camusim, começamos mais uma live com participação especial. Hoje teremos o Carlos Jardel, do Revista Camusim, como convidado para responder, dar a sua opinião sobre o combate e a situação da epidemia em Camusim. Estamos aqui, irei chamar o Carlos Jardel agora para essa live. Boa noite, Carlos Jardel. Olá, Fábio. Boa noite, pessoal do Muda Camusim. Está sendo transmitido por várias páginas, não é? Isso. Então, boa noite para a galera que já está começando a sintonizar aí, e a gente espera corresponder ao propósito da live e ao propósito do Muda Camusim. Um abração para todo mundo. Um abraço, Jardel, é uma satisfação tê-lo aqui como formador de opinião de Camusim. E hoje essa live promete. Um dos principais críticos e informadores de opinião de Camusim, Carlos Jardel. Nós iremos começar, Carlos Jardel, hoje falando sobre o boletim epidemiológico de Camusim, né? O número crescente de vítimas, de infectados. E aí nós iremos lhe perguntar o que é que você tem a dizer referente a esses números, né, que estão crescendo. 34 óbitos e 1.319 casos descartados, né, suspeitos 324 e 971 casos confirmados. O que é que você tem a dizer, Carlos Jardel, desses números? Fábio, assim, primeiro, eu quero dizer que esses casos, esses números que constam no boletim, eles são irreais, eles não são precisos. Né? Eu, particularmente, creio que esses números eles são absurdos, em dois sentidos. Primeiro, no sentido que a prefeitura não consegue divulgar o que está de fato acontecendo, não consegue fazer uma radiografia mais precisa da situação do município de Camusim com relação ao Covid-19. E segundo, é um absurdo pelo fato de justamente não conseguir, por justamente não ter, ou não querer ter, não quer ter as condições técnicas para poder apresentar uma radiografia mais precisa do que acontece, né? E aí, se a gente for aprofundar essa questão, a gente vai se deter em vários pontos com relação a isso. Como, por exemplo, e isso, né, não é uma suposição, é uma constatação a partir dos relatos que eu particularmente escuto, vejo, sou adicionado para ter acesso a esse tipo de reclamação, de pessoas que dizem, não, eu não consegui fazer o teste, a secretária não conseguiu, já estou há tantos dias esperando o teste, ninguém realiza. E aí a gente tem também falas de pessoas que são ligados diretamente, umbiligalmente, com essa questão da pandemia, que são os agentes comunitários de saúde. Muitos já não suportam mais atenção, né? O peso que a irresponsabilidade administrativa joga nas costas deles, e eles têm que descascar um abacaxi atrás do outro, sem poder dar conta da demanda, não é? Então, isso, além de ser sufocante para eles, retrata melhor, apresenta melhor a radiografia dos números do Covid-19 para além do que o governo municipal, a gestão da prefeita Mônica consegue apresentar. Bom, para começo de história, para começo de toda a reflexão sobre os números negativos, positivos e recuperados, numa fala bem crítica, a gente pode até dizer que pode ser uma fraude, né? Ser uma tentativa de burlar o entendimento mais preciso da opinião pública, né? Então, eu não acredito exatamente nesses números que aí estão. É assim que eu vejo. Resumindo, eu creio, por tudo que a gente consegue observar, por tudo que a gente consegue testemunhar na plataforma das informações, que os casos são bem maiores. É maior
O caso de pessoas morrendo, de pessoas vítimas do Covid, esses boletins não dão conta, infelizmente. Compreendo exatamente, Jardel, o que você está dizendo, até mesmo pela demanda das pessoas que reclamam em redes sociais da busca pela testagem e a não testagem dessas pessoas. Então, nós imaginamos e acreditamos que um número grande de pessoas não está entrando na estatística. Então, Jardel, outra questão que eu... Deixa eu só voltar de novo para esse tema aqui, Fábio, ainda. E assim, eu vejo com muita preocupação a maneira como a prefeitura tem apresentado essas questões através dos boletins epidemiológicos. Se você perceber, se você olhar, para qualquer pessoa que olha, o que está em destaque são o número de recuperados. Não está em destaque a quantidade de pessoas infectadas. E quando você destaca, de uma certa forma, a quantidade de recuperados e dá uma ênfase de segunda e terceira categoria aos números de pessoas que estão sendo infectadas e aos números de pessoas que morreram, você está querendo, você cria, de uma certa forma, uma expectativa na população de que as coisas estão indo bem, de que as coisas estão indo muito bem, e não é verdade. E não é verdade, né? Graças a Deus que existem algumas pessoas se recuperando, já que ninguém está torcendo para que as pessoas morram, para que as pessoas, sabe? Não, a gente está torcendo para que as pessoas se recuperem mesmo. Né? O que a gente cobra da gestão municipal, do governo municipal, é que seja honesta no sentido de fornecer as informações sem gerar falsas expectativas. A gente tem um sistema municipal colapsado. Nós temos um sistema municipal que não dá conta da demanda. Né? Então, é imoral, no meu ponto de vista, é um absurdo você destacar uma falsa esperança. Está sendo muito pessimista, Jardel. Não. Estou sendo realista. Eu vou dar um exemplo aqui bem caseiro. Uma amiga minha disse assim, Jardel, graças a Deus que as coisas estão melhorando. Aí eu olhei para ela, em que sentido? Não, desse negócio do Covid. Aí, como assim? Não, é porque já tem tantos... Sabe? E não é uma esperança... Né? A esperança, todas as pessoas precisam ter essa esperança, até por uma questão psicológica. Tu é psicólogo, sabe disso. Mas tem que ser uma esperança verdadeira, no sentido de que a crise vai passar, e ela precisa passar, ela tem que passar, ela vai passar, mas não no sentido de você fantasiar a realidade. Você fornecer, nesse momento agora, através de informações que não dão conta da realidade, porque não dão conta mesmo da realidade, a situação é dramática, e você querer insuflar as pessoas, isso até de uma certa forma, insufla as pessoas a quebrarem os decretos de isolamento social. Apesar da gente estar no lockdown, né, num momento de, digamos assim, de rigidez dos decretos, são os decretos mais rígidos dessas últimas 2 semanas, mas quando você vê uma informação dessa destacada, você fala muito mais de irresponsabilidade do que muito mais de prevenção. E o caminho, nesse momento, tem que ser de rigidez e de prevenção. Porque senão o cemitério São José e o cemitério aqui da Place Fran não vão dar conta, principalmente São José, porque a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas idosas, pessoas pobres do município de Camusim, e que serão sepultados, estão sendo sepultados no cemitério de São José. Então, assim, eu não acredito nos números, e não acredito porque existe aí uma responsabilidade muito grande do governo municipal, né? E eu acredito que esse boletim colorido, que inclusive foi mudado agora depois dessa nova secretária, não dá conta do recado, não dá conta da legitimidade da alimentação da esperança dos camucinenses. Não é assim que deve se trabalhar. É assim que eu vejo.
Outra questão, Jardel, eu fiz uma pesquisa e descobri que cidades 4 vezes maior que Camusim, outra cidade 2 vezes maior que Camusim, como Parnaíba e Juazeiro do Norte, tem menos óbito que Camusim, que tem 63 mil habitante em média em Camusim. O que você tem a dizer em relação a isso, onde cidades 4 vezes maior que Camusim, o número seja menor? Fábio, irresponsabilidade do governo municipal. Camusim chegou a essa situação por conta da prefeitura de Camusim, por conta do governo municipal, por conta da prefeita Mônica. A situação chegou... Camusim é uma das poucas cidades do estado do Ceará que está sofrendo lockdown, medidas mais rígidas. Né? 184 cidades, né, existe no estado. Isso, e Camusim... mas por quê? Porque no momento crucial dessa pandemia, logo que foi decretado, e aí o estado do Ceará foi um dos estados que conseguiu... teve uma visão futurista do problema, né, e decretou o que tinha que ser decretado, e decretou também a necessidade dos municípios seguirem com rigidez as primeiras medidas. E o município de Camusim não seguiu. O município de Camusim não seguiu. As lojas continuaram abertas, o comércio se camuflou nas ventas do poder público municipal, os órgãos de segurança pública do poder executivo do município de Camusim, a Guarda Civil, não conseguiu dar conta, fez vista grossa. O centro de Camusim foi o centro comercial de Camusim foi uma aberração, foi uma tentativa. Não foi nenhuma tentativa, ela foi uma incidência mesmo no que diz respeito a quebrar absolutamente os decretos estaduais, inclusive os decretos do próprio município. Não teve rigidez, não teve controle nas filas bancárias, casas lotéricas, caixa econômicas, bancos. A feira livre continuou de qualquer jeito, de qualquer forma. As lojas meia porta aberta. Repito, os órgãos responsáveis pela segurança pública, que deveriam fiscalizar com braço forte, fizeram vista grossa. E fizeram vista grossa porque a prefeita quis fazer vista grossa desse absurdo. Camusim, como você falou, Fábio, tem 64 mil habitantes, não é isso? É uma cidade considerada... 3.661, o último censo. Uma cidade considerada de médio porte, e aqui todo mundo se conhece. O centro de Camusim é pequeno. Apesar da insuficiência do contingente de guardas municipais, mas é visível, Fábio. Foi visível que houve um descumprimento dessa questão toda. A administração, né, Jardel? Fez vista grossa. Então, deve ser colocado na conta do governo municipal e nos ombros da prefeita Mônica Aguiar toda essa crise que está acontecendo no município de Camusim. Todas essas mortes, todas essas contaminadas, e continua do mesmo jeitinho. Continua do mesmo jeitinho. Apesar do lockdown, continua tudo do mesmo jeitinho. Eu vi, Jardel, um comentário de uma pessoa que me procurou no WhatsApp e disse: Fábio, eu já vi comentários dentro de Camusim que parece que a prefeita quer gastar os 200 sacos, porque os números têm aumentado rapidamente. Nós chegamos a 34 óbitos. Como eu disse para vocês que estão acompanhando essa live agora, tem cidades que são 4 vezes maior que Camusim, como Juazeiro do Norte, e tem 28 óbitos. Então isso é um absurdo, quando eu vejo também, Jardel, uma tentativa
de jogar essa responsabilidade para a população, dizer que a população que é culpada, isentar a prefeita dessa responsabilidade no qual ela está sendo irresponsável na administração. Verdade, Fábio. Eu lembro, aliás, eu lembro porque eu noticiei, é óbvio, que existem denúncias da omissão no Ministério Público da Prefeitura de Camusim, logo no início da pandemia, desses momentos em que a agressividade da pandemia foi chegando em Camusim, né? Eu lembro que a prefeita foi denunciada pela omissão. Inclusive, o vereador com quem eu vou fazer o live amanhã, o Marcos Coelho, falou sobre isso. O vereador Erasmo Gomes, todos os vereadores da oposição denunciaram, criticaram, Juliano Cruz, Erasmo Gomes, Marcos Coelho, Oliveira da Pesqueira, todos os veículos de comunicação da região fizeram a crítica, cobraram da prefeitura e absolutamente porra nenhuma e muito pouco foi feito. Né? E, absolutamente, não existe assim, fez isso, o dever de casa, o primordial, não foi feito. A rigidez não foi feita, não houve, não aconteceu de forma nenhuma. A barreira sanitária que foi colocada na rotatória da entrada de Camusim, da entrada de Camusim, entre aspas, da entrada da zona urbana de Camusim, porque o município de Camusim começa depois de Jijoca de Jericoacoara, entrando para aquela região de Curiú, Pedra Branca, né? E aí depois, por exemplo, quem vem de Fortaleza, ou quem vem de Granja, ou quem vem de qualquer uma cidade dessa com vírus, pode entrar em Camusim sem passar pela essa barreira, né? Entra logo não passa pela barreira para ir para Chaval, para Barroquinha, para entrar aqui na região da Amarelas, Pedra Branca. Então, quer dizer, não teve esse cuidado, no início, não está tendo agora, não está tendo. Então, assim, existe um rol de situações que levam os camucinenses a entenderem duas coisas. Primeiro, né, que esse problema, o índice das pessoas contaminadas, é culpa do governo municipal, meia culpa da população, Fábio, o povo ele é obediente na medida que ele percebe, a população é obediente na medida que ela percebe que tem um governo responsável cuidando dela. Verdade, concordo. Quando ela percebe que existe um governo inoperante, um governo que está fazendo vista grossa, você ou qualquer outro irresponsável, né, vai entrar na onda e vai fazer caso do Covid, da doença. Né? Se não existe rigidez, não existe comportamento social. Pronto, concordo. Não existe. Se não existir rigidez, as pessoas precisam sentir um governo de pulso forte. De pulso forte que está faltando. Um governo que possa, além de apresentar as medidas protetivas, mas que possa ser também, dentro dessas medidas, essas medidas restritivas, que o governo também possa aplicar medidas exemplares. Ora, Fábio, presta atenção, me estranha o fato, pode pesquisar nesses blogs policiais do município de Camusim, que dão conta dessas informações. 90% dos casos de bares, vou dar um exemplo, de aglomerações que foram coibidas pelas autoridades públicas, né, de segurança, foram na zona rural. Verdade, na zona rural. Uma ótica no centro comercial foi fechada, sabe-se lá por quê? Uhum. A maioria do comércio de Camusim funcionou até pouco tempo. Justamente por isso. Porque o cabo diz, já que não está tendo fiscalização, abarca. Isso. É isso que você falou. A população não está vendo uma atitude mais forte dos órgãos públicos. A população afrouxa. A culpa, sim, é administrativa. Jardel, extremamente administrativa.
Outra questão, cidades vizinhas, como de Granja, está distribuindo kits de medicamentos no combate, no tratamento do Covid-19, do coronavírus, certo? E aí eu vejo em Camusim, às vezes, farmácias privadas tentando ajudar as pessoas, que eu acho isso muito plausível, mas a responsabilidade da saúde pública é da prefeita, é da administração, porque a crise que nós vivemos hoje em Camusim é uma crise de saúde pública. E aí, Jardel, eu quero fazer o link com isso. O que é que você tem a dizer onde cidades vizinhas estão entregando kits de medicação no tratamento, estão instalando cabine de testagem e também, Jardel, eu vi num blog do Revista Camusim que a prefeitura tem 6.775.891,05, quase 7 milhões de reais, onde foram destinados para ser usado para o povo. Porque o que é que a gente entende? O que é que nós, camusinenses, entende? Esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro tem que ser administrado para o povo, tem que voltar para o povo em forma de benefício. O que é que você tem a dizer disso, Jardel? A prefeita de Camusim, ela foi irresponsável, continua sendo uma irresponsável. Primeiro, na questão da falta de transparência. Não existe transparência. A prefeita sequer consegue dialogar com a população sobre todos os aspectos dessa pandemia, sobre o fator econômico, sobre o fator social. A prefeita não consegue dialogar com os camusinenses no sentido de estar prestando conta das coisas que estão sendo feitas, com os recursos que estão entrando, né? Eu vi agora há pouco, noticiei isso, que o Juliano e o Erasmo, os vereadores, eles estão pedindo, enviaram requerimento cobrando essas explicações que você coloca. Mas por que estão colocando, por que eles fizeram isso? Porque não tem transparência. Não existe transparência. Né? Não existe transparência, e além de não existir transparência, o mínimo que se coloca, o mínimo que o governo apresenta, deixa em dúvida a população pela situação que ela está vivendo. Não tem testes rápidos. É preciso que as entidades privadas façam esse serviço caritativo, que é uma vergonha, né? Farmácias. Fábio, quando começou, os camusinenses sabem disso. Quando a crise ela se instalou, quem primeiro começou a ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que estão numa situação vulnerável por falta de emprego, que perderam os empregos, que perderam os trabalhos, né, informais, foi a iniciativa privada. Correto. Por algumas categorias que fizeram cestas básicas e entregaram. E é uma vergonha. A gente já no terceiro mês praticamente de pandemia, e até o momento as pessoas continuam com fome. Se não fosse o auxílio emergencial, né, do governo federal, pelo menos isso o governo Bolsonaro acertou. Se não tivesse sido isso, a ajuda das categorias, das entidades privadas, do setor privado, ajudando as pessoas com cestas básicas, e foram muitas cestas básicas. E se não fosse a farmácia que está aí, por exemplo, né, é uma das, inclusive as outras deveriam seguir o mesmo exemplo também. Não sei quais os critérios que essa farmácia adotou, mas está de parabéns. Está de parabéns e denuncia a gestão, a má gestão. Denuncia a má gestão. Se as outras cidades estão fazendo isso, Granja está fazendo isso, por exemplo, né, tá dando um exemplo para as demais cidades da região. Está dando um exemplo. Né? E é uma cidade de população menor, né? Não é uma cidade que tem a estrutura de saúde que, do ponto de vista físico, não é do ponto de vista teórico. Tem Camusim, né? Não é, e faz isso. O município de Barroquinha, só para ter uma ideia, Fábio,
No município de Balqueiros, eles criaram uma equipe para ir atrás das pessoas, uma equipe da saúde, para ir atrás das pessoas assintomáticas. Eles procuram, eles olham lá no mapa onde eles fazem o perfil da situação toda. Por exemplo, lá no bairro tal, existe um número maior de pessoas infectadas. Então, uma equipe vai até aquele bairro atrás das pessoas que são assintomáticas. Para poder trabalho efetivo, né? Isso, para poder testar. Para poder testar. A gente distribui a medicação. Né? Existem cabines em pontos estratégicos para poder testar a população. Comprou o dobro de testes que o município de Camusim comprou. E por que o município de Camusim não comprou? Né? Se recebeu uma demanda maior, o aporte financeiro foi maior. Por que não comprou? Né? Não comprou por vários motivos, Fábio. E o maior de todos é a incompetência. Incompetência, é verdade. Foi a incompetência. A incompetência administrativa. E assim, dando uma alfinetada em responsabilidade, concordo, desejo de fazer o bem para a população. Burrice política, burrice administrativa. O município de Camusim sacaneou a população. A prefeitura, aliás, o governo municipal, está sacaneando a população. Está sacaneando a população por não dar transparência, por ter mantido um secretário de saúde que teve a oportunidade de dizer que não era um zero à esquerda, mas aproveitou a pandemia para comprovar por A mais B que foi um zero à esquerda, é tanto que saiu. Inoperante. Um inoperante, não conversou com a população, não dialogou com a população. A nova secretária que entrou, acho que deve estar com uns 15 dias, está seguindo o mesmo caminho, tem um rastro negativo nos ombros dela de suposta corrupção, de babança de políticos aliados, de esquemas nojentos. Esse foi o perfil que substitui o perfil irresponsável. E até o momento, a nova secretária, tudo o que fez até agora foi mudar as cores do boletim epidemiológico, que vai ao ar todos os dias, através das redes sociais. Qual é o tom da voz da nova secretária de saúde do município de Camusim? Ninguém sabe. Ninguém conhece. O que é que ela pensa para essa pandemia? Ninguém sabe, ninguém conhece. E ninguém sabe, ninguém conhece porque não quer, porque já está se demonstrando uma tremenda irresponsável. Fora, eu vi a notícia aí no Revista Camusim também, de alguns processos também que decaíram sobre ela já em outras gestões, em outras cidades, né, Jardel? Agora, sim, Jardel, sim. Pois não, Jardel, pode falar. Não, fale você aí, eu estava ouvindo. O que você ia dizer? O que é que eu vejo também? São quase 7 milhões de reais, falta teste, falta assistência ao povo. Prefeita Mônica, os microfones aqui do Muda Camusim estão abertos para a senhora, com todo respeito, prefeita, com todo respeito. Os microfones do Muda Camusim estão abertos para que a senhora dê satisfação à população de Camusim. Aonde é que você está colocando esses milhões? Porque o povo precisa de clareza, de transparência, prefeita. Porque você, prefeita, não é patrão do povo, não. É o povo que é seu patrão. Então, como o povo é seu patrão, nós camucinenses, que somos seus patrões, você deve satisfação a nós. Nós precisamos saber, prefeita, aonde é que está o nosso dinheiro. Nós precisamos saber, prefeita, aonde é que você está colocando nosso dinheiro, porque até onde a gente viu, você comprou, está com mais de mês, 2.200 cestas básicas no atacado e cada cesta saiu por R$60. Em Camusim sairia por 40. Né, Jardel? Isso, um absurdo.
É um absurdo. E aí, não, tá lá no site, tá no site da Transparência Pública Municipal. Tem que popularizar as informações. E além de popularizar as informações, tem que ser franca, tem que ser honesta. Popularizar também com situações irreais, alienígenas, não faz sentido. Não faz sentido de forma nenhuma. Né? Então, é preciso observar isso também. Porque alguém pode alegar assim, Você falou aqui sobre o que você já deu disso, né? A pergunta seria: o que é que você está achando da nova secretária de saúde? Você já pincelou por cima, né? Parece que não muda muito, né, em relação ao outro, não é isso? Até agora não. A única vantagem que a nova secretária de saúde tem é o tempo. Ela tem tempo suficiente para pedir as contas. Para pedir as contas. Tem tempo suficiente para pedir as contas. Ela tem tempo suficiente para mostrar de que não é uma mercenária, de que não é uma pessoa descomprometida com o bem da sociedade e pedir as contas. Como assim, Jardel? Se ela perceber que ela não consegue fazer nada, é que não é um juízo de valor, não. É uma opinião, uma sugestão, inclusive. Mas se ela conseguir, se ela descobrir, perceber que ela vai ser apenas um fantoche da prefeita, ela tem duas opções. Qual é a primeira opção? A primeira opção é pegar o beco. Dizer assim, não, eu vim aqui para mim trabalhar. Se você não deixa, eu pego o beco. Qual é a segunda opção, Jardel? A segunda opção é ela se acostumar com a subserviência, ela se acostumar com a ideia de ser um fantoche e se acostumar, lastimavelmente, com a ideia de receber o dinheiro do povo de Camusim sem trabalhar. A primeira oportunidade, a primeira opção seria a mais decente, como teve alguns secretários que já passaram por isso e optaram por essa opção, de pedir demissão por não conseguir dar conta da questão da saúde por conta do governo, né? Eu queria, Jardel, fazer uma lembrança aqui. Você lembra, Jardel, que a prefeita atual de Camusim foi eleita a melhor prefeita do estado do Ceará, que até repercutiu no Fantástico, né? Com aquelas questões de diplomas onde era pago. Com essa epidemia que está acontecendo em Camusim, coloca em xeque esse título, a má gestão. Você concorda comigo, Jardel? É óbvio. O município de Camusim foi atropelado pela administração. A gente está falando agora de pandemia, mas há 4 anos, há 8 anos, por exemplo, eu venho, através do meu blog, denunciando todas as irregularidades do governo municipal. Infelizmente, o Ministério Público não tem conseguido dar conta, né, de todas as questões. Né? Só para refrescar aqui a memória, Fábio, a prefeita de Camusim, ela tem 2 condenações, uma de primeiro grau e uma de segundo grau. Uhum. Ela foi cassada em primeiro, tem uma decisão que pesou contra ela, né, e que reflete e que apresenta a radiografia de uma política que não é comprometida com a verdade. Isso. Quando vence um pleito eleitoral utilizando de recursos que são proibidos pela justiça eleitoral, né? Abuso de poder econômico. Quem é que não lembra que a prefeita Mônica se elegeu e foi cassada por conta disso? Quem é que não lembra agora, mais recente, há poucas semanas, 2 semanas, eu acho, que ela foi condenada a pagar multa por conduta vedada pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Quase 20 milhões. Pois é, entendeu? Então, assim, essa condenação já mostra, apenas constata aquilo que o Revista Camusim vem publicando diariamente há quase 8 anos. Que você tem uma gestora, né, que tem um esposo que é deputado, que não fazem nada pelo município a não ser utilizar da má vontade para cometer esses crimes. É crime. Né? É crime. Concordo. E que pensam no município a partir da necessidade de se beneficiarem politicamente. Isso é triste, né? Então, o título que a prefeita ganhou, disse daquilo, não sei o quê, não condiz com a verdade. Nós temos problemas
na infraestrutura do município, nós temos problemas na questão econômica do município, problemas gravíssimos no esporte, problemas gravíssimos na cultura, nós temos problemas gravíssimos na saúde pública, em todos os setores da administração pública municipal, a prefeitura vem fazendo a população sofrer. Não é de agora. A pandemia, digamos assim, ela veio apenas escancarar a incompetência do governo. Foi isso que aconteceu de forma mais incisiva. O vírus, o novo Covid-19, Fábio Medeiros, ele chega e diz assim, ele mostra, aquilo que era dito, que vem sendo denunciado por muitas pessoas, inclusive, no município, digamos assim, com relação à prefeita Mônica, com relação à administração da prefeita Mônica, tá aqui, pá! O Covid mostra isso. Camusim deixou de ter... Não é por conta do Covid que Camusim ficou isento de problemas das imensas e diversas áreas da administração pública municipal, não. De forma nenhuma. O problema é que agora as pessoas estão morrendo e ficando adoentadas, ficando doentes psicologicamente, fisicamente, estão sendo privadas da sua liberdade, privadas dos seus diversos direitos, direito à liberdade, direito à educação, direito à alimentação de qualidade, direito ao trabalho. Se o problema de trabalho nunca foi fomentado, questão do trabalho, da renda, nunca foi fomentado ao longo de 8 anos, como deveria ter sido, conforme foi prometido, você imagina agora, Fábio. Imagine agora. Imagine agora. Eu estava fazendo uma reflexão sobre os 34 óbitos, né? Com todo respeito, senhora prefeita, com todo respeito, dê atenção a esse povo. Nós estamos pedindo aqui, nós como camucinenses, nós temos lhe pedindo que você simplesmente faça a obrigação de uma gestora, o qual está isenta, você não está isenta disso porque você foi eleita para cuidar da administração. E eu queria fazer aqui uma observação, fora em dizer que você gaste esses milhões do povo com o povo. Prefeita, são 34 pessoas que morreram com coronavírus em Camusim. 34 pessoas, prefeito, é uma sala de aula cheia. 34 pessoas é uma empresa de pequeno porte, de gente. 34 pessoas que deixaram 34 famílias. 34 pessoas, senhora prefeita, que não tiveram, que morreram e suas famílias não tiveram a oportunidade de velá-las, de fazer o luto, de elaborar o luto. E sem falar nas mais de 60 mil camucinenses que, pela sua ausência em responsabilidade administrativa, prefeita, estão sofrendo com medo. Porque também aqui tem a questão psicológica, aqui também tem a questão do medo, do pavor, que você é responsável por isso. Porque quando você não compra teste, prefeita, para testar a população, você faz essa população criar medo, de infectar, de achar que está. E essas pessoas, não sabendo que não estão, elas não vão se isolar e assim infectar outras pessoas. Você sim é responsável por isso. Você sim tem culpa por isso, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. E eu queria aqui também, Jardel, fazer outra pergunta. Eu queria perguntar à prefeita. Prefeita, vem aqui no Muda Camusim dar uma entrevista. Onde é que você está errando, prefeita? Onde foi que errou? Para estar 34 pessoas mortas, que se tivesse uma gestão com responsabilidade, como disse o Jardel, tivesse se prevenido antes, muitas dessas pessoas provavelmente não teriam ido a óbito. Jardel, uma pergunta que eu queria fazer a você, Jardel. A gente vê
que as pessoas estão indo às redes sociais clamar, gritar, pedindo socorro diante da epidemia. O que é que você acha, Jardel, dessas pessoas? Como você avalia essas pessoas que estão indo às redes sociais pedir socorro pelo descaso da prefeita? Fábio, a primeira coisa é que as pessoas que estão indo pedir socorro, né, são pessoas, inclusive, ligadas politicamente, né, com certo, né, ao governo, né? São pessoas que ligadas no sentido de terem uma aproximação do governo, de gostarem, de apoiarem o governo. São pessoas ligadas, são pessoas assim que a gente costuma dizer aqui, não, é eleitora, tá entendendo? É eleitora dela, é eleitora da prefeita. São pessoas que deram um voto de credibilidade ao governo. É isso. Que deram um voto de credibilidade ao governo, porque imaginavam que o governo iria corresponder aos anseios dessas pessoas. A maioria das pessoas que foram gravar vídeos, que exporam a situação, são pessoas que devotavam, não sei se ainda se continuarão devotando, admiração pelo governo. Então, esse tipo de depoimento, de denúncia, é o mais legítimo possível no sentido, não que os outros não sejam, mas no sentido de dizer assim, poxa, se essas pessoas que gravaram esses vídeos, né, que acreditaram no governo, que votaram nele, estão reclamando, por que é que eu, que nunca confiei, que nunca acreditei, que sempre acreditei, inclusive, que esse projeto político Aguiar é um de serviço público, vou dizer que não é verdade? Isso. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que essas pessoas não têm necessidade de ir para as redes sociais mentir. Verdade. Expor uma situação familiar, expor o drama que viveu, expor o luto, inclusive. Aliás, ninguém tem necessidade de politicamente ir para a rede social e gravar um vídeo para expor um problema de saúde. Qual é a necessidade? Qual necessidade teria uma pessoa que não tem cargo público, uma pessoa que é cidadão, trabalhador, honesto, que paga seus impostos? Não tem necessidade. São essas duas coisas que eu vejo sobre esses vídeos. A legitimidade profunda e que depõe contra a administração municipal nesse aspecto da saúde pública. A gente tem que respeitar, tem que acreditar. E a prefeita, se for inteligente o suficiente, se tiver caráter suficiente para aceitar essa crítica como uma verdade que depõe contra a ação do governo dela, ela modificaria ou tentaria modificar a situação. E não fazer teatro, como fez na UPA. Fez na UPA, chamou lá a imprensa do município, do governo, e saiu distribuindo umas lembrancinhas, e meia melancólica dentro da... Nós vamos vencer, e não sei o quê, papapá, e os números só aumentando. Todo dia morre 3 pessoas em Camusim, no máximo. Teatro puro. Outra questão. Só para me concluir aqui, Fábio, me perdoe. O vídeo das pessoas é um vídeo que precisa ser levado em consideração pelo governo municipal. E os vídeos que a prefeita Mônica tem gravado até agora tem que receber repúdio. Concordo. Tem que receber repúdio da população. Os vídeos que tem que ser levados em consideração são os vídeos da população, das pessoas que estão expondo a situação, e o vídeo da senhora prefeita tem que ser repudiado. Porque não dá conta da verdade. É falso. É de um falso moralismo, é de uma falsa necessidade, sabe? Não tem como. É você olhar e dizer assim, eu repudio isso, porque isso
não dá conta da verdade, não dá conta dos anseios da população. Está indo, é testemunha contra, é chamar a população de mentirosa. Algumas notícias. A população de mentirosa. É chamar a população de mentirosa. Olha, Jardel, eu queria também aqui fazer uma ressalva, certo? Referente a essas questões do combate do coronavírus. Não se combate, senhora prefeita, o coronavírus tocando violão, não. Se combate o coronavírus gastando recursos com o povo. E nós estamos de olho. O povo não está desamparado, certo? Jardel, eu queria suas considerações finais em relação à nossa live. Eu quero dizer a você que acompanha essa live, nós permanecemos praticamente com, em média, 80 pessoas ao vivo nesta live. Nós estamos há quase 50 minutos e isso nos dá a certeza de que nós estamos representando o povo. Disso nos dá a certeza que nós estamos falando o que o povo quer falar, o que o povo está engasgado. Então compartilhe essa live, comente, mande para os seus amigos, porque a escuridão administrativa que está em Camusim precisa receber a luz da verdade. E nós estamos aqui para isso. Jardel, as suas considerações finais. Rapaz, primeiro agradecer, né, pelo convite. Eu fui convidado, eu não sou muito fã de live, não sou muito fã, mas fui convidado para expor a minha opinião sobre as questões, né, sobre o que está acontecendo, e é isso que eu penso, tá? É isso que eu penso, é isso que eu venho tratando diariamente há quase 8 anos, através do blog Revista Camusim, como camucinense, obviamente, como uma pessoa que acompanha diariamente a vida política do município, a vida da saúde, como uma pessoa que gosta de Camusim, né, e que acredita que Camusim precisa melhorar, no sentido da consciência crítica, inclusive, né? As pessoas precisam aprender também a aperfeiçoar o senso crítico, né? E eu acredito que como você colocou como uma pessoa que trata da opinião pública, eu acredito que as coisas não estão bem, que precisam melhorar. A gente não torce pela desgraça do município, nem pela desgraça do grupo político que aí está. Pelo contrário, a gente faz a crítica no sentido de que a desgraça política que aí está governando o município melhore, acerte, né? É isso que a gente, apesar de achar que não presta, que é um caso perdido, mas a gente critica justamente para representar os interesses daquelas pessoas que querem uma cidade melhor e que não acreditam nessa proposta política que aí está, né? Nossa crítica vai sempre nesse sentido, né? E são muitas. E a gente faz a live também por acreditar que o caminho democrático passa por aqui agora, mais do que nunca. Verdade. Passa pela liberdade de expressão, ela passa por essas alternativas tecnológicas de comunicação, e a gente faz a crítica justamente para fazer com que as outras pessoas também possam se servir desses veículos de comunicação que hoje está aqui na palma da mão, para amadurecer o processo democrático no município, para fazer com que, não só esse governo, mas para fazer com que os futuros governos possam também entender que isso é necessário, que se constrói a democracia aliás, a democracia, eu venho dizendo isso há muito tempo, ela não é uma via única, são várias vias. Quem faz a opinião pública, quem trabalha com a opinião pública, recorre a esses meios por entender que é uma necessidade de se aperfeiçoar a democracia e de fazer com que o governo trabalhe, né? Então, eu sou um defensor da democracia, do direito da opinião, eu defendo isso e venho me expondo por conta disso há quase uma década ou mais, né? É verdade. E olha, Jardel, considero isso o caminho correto da coisa, sabe? E as pessoas agora pelas redes sociais, principalmente pelo Muda Camusim, tem vez, elas podem falar, dizer o que sente.
E para encerrar, Jardel, eu quero lhe agradecer a sua vinda a essa live do Muda Camusim. Espero que você possa participar de outras. E aos 80, mais de 80 pessoas ao vivo nesse exato momento, eu quero dizer a você, faça parte dessa luta. Essa luta é nossa. Essa luta é do povo de Camusim. É nossa. E compartilhe. Mande para os seus amigos para que a verdade possa chegar a todos. Muito obrigado, agradeço a participação, até um próximo momento. Fábio, aqui